O bolo ainda estava intacto sobre a mesa quando ela entrou na sala, os pés arrastando-se como se cada passo pesasse mais que o anterior. A luz das velas tremeluzia, refletindo no vidro da janela aberta, onde o cheiro de chuva recente se misturava ao perfume caro da outra mulher, aquele mesmo que ele usava como desculpa para chegar tarde em casa nos últimos meses. Reunião com clientes, amor, jantar de negócios. Mentiras que ela engolia como comprimidos, uma a uma, só para não desmoronar antes da hora. Ele estava rindo. Não daquele riso forçado de cumplicidade conjugal, mas daquele que vinha do fundo da garganta, solto, como se o mundo fosse uma piada e ela, o melhor dos punchlines. A amante, porque não havia mais como chamá-la de outra coisa, segurava a taça de vinho com dedos longos, unhas pintadas de um vermelho que combinava com o vestido justo. Ah, mas você sempre foi tão dramática, não é, querida? Ele disse, virando-se para a mulher como se esperasse que ela aplaudisse a observação. E ela riu. Um som agudo, quase infantil, que cortou o ar como uma faca. A dor nas costas de Clara não era nova. Vinha desde a queda 2 anos antes, quando o carro dele derrapou na estrada molhada e ela bateu com tudo no painel. Nada de grave, disseram os médicos. Apenas um pouco de fisgada, repouse. Mas a dor nunca foi embora. Ficou ali, latejando, como um lembrete de que algumas coisas não têm conserto. Ele sabia disso. Sabia que nos dias ruins ela mal conseguia se vestir sozinha, que as lágrimas vinham sem aviso, que ela engolia ibuprofeno como se fossem balas. Ainda assim, ali estava ele, imitando-a com as mãos nas costas, o corpo curvado em uma paródia grotesca, gemendo exageradamente. Ai meu Deus, como dói! Será que vou precisar de uma cadeira de rodas igual você? O silêncio que se seguiu não foi vazio. Era denso, cheio de coisas não ditas, de anos de desculpas, de beijos roubados em sofás que não eram os deles. Clara olhou para as velas, agora derretendo sobre a cobertura de chocolate. 37 anos. 37 velas que ela sopraria sozinha, como fazia com tudo mais ultimamente. Chamou-o pelo nome baixo, como um suspiro. Carlos. Ele não virou a cabeça. Nem sequer piscou. A amante, porém, sim. Seus olhos verdes frios encontraram os de Clara por um segundo, e ali, naqueles íris claros, ela viu o que já sabia, que não havia mais espaço para ela naquela história, que ele a havia apagado muito antes de a dor nas costas se tornar uma piada. Clara pegou a faca do bolo. Não para ameaçar, não para gritar, apenas para cortar um pedaço, lento, com precisão, como se estivesse performando um ritual. Serviu-se no prato de porcelana que ganhará da sogra no primeiro aniversário de casamento. Feliz aniversário, minha filha, a mulher dissera na época, apertando suas mãos com carinho. Agora a sogra ligava só para saber se ela tinha assinado os papéis da separação. Eles não perceberam quando ela saiu. Estavam muito ocupados rindo, trocando olhares, tocando-se como se o mundo fosse deles. A chuva começou a cair de novo quando Clara fechou a porta. Não olhou para trás. Não havia nada ali que valesse a pena guardar. Apenas um bolo pela metade, um casamento podre e a certeza de que, pela primeira vez em anos, a dor nas costas não era a pior coisa que ela sentia. A rua estava vazia, iluminada apenas pelos postes que tremeluziam como velas prestes a se apagar. Clara caminhou sem pressa, os saltos afundando levemente nas poças que se formavam entre as rachaduras do asfalto. A bolsa pesava em seu ombro, não pelo conteúdo, apenas a carteira, as chaves do apartamento que não era mais seu e o celular mudo, mas pelo peso de tudo que deixará para trás. O bolo, a faca ainda suja de glacê, o cheiro de café queimado na cozinha, as meias do marido jogadas ao lado do sofá, como sempre. Ela não chorou. As lágrimas tinham secado há semanas, substituídas por uma espécie de formigamento nos dedos, como se o corpo todo estivesse se preparando para algo. Talvez para sumir, talvez para renascer. O bar na esquina ainda estava aberto, apesar da hora. Clara empurrou a porta de madeira gastas e o cheiro de cerveja azeda e fumo antigo a envolveu. Não era um lugar para mulheres sozinhas àquela hora, mas o homem atrás do balcão apenas assentiu quando ela pediu um uísque puro, sem gelo. Ele não perguntou se ela estava bem. Ninguém nunca perguntava. Bebeu o primeiro gole devagar, sentindo a queimação descer pela garganta como uma verdade que finalmente se revelava. Do outro lado do balcão, um casal discutia em voz baixa, as mãos entrelaçadas apesar da raiva. Clara observou-os por um instante, depois desviou os olhos. Não havia mais espaço em si para inveja ou saudade. Só para o alívio surdo de ter, enfim, fechado a porta. Quando terminou a dose, pagou sem esperar pelo troco e saiu. A chuva tinha diminuído, reduzida a um chuvisco fino que molhava os cabelos e empanava os óculos que ela não usava há meses.
Tirou-os do bolso, limpou as lentes na barra da blusa e colocou-os no rosto. O mundo ficou nítido de novo, mas não mais familiar. As ruas que conhecia de cor agora pareciam estranhas, como se tivessem sido pintadas enquanto ela não olhava. Andou até a estação de metrô, onde o ar quente e úmido dos túneis contrastava com o frio lá fora. O trem chegou vazio, exceto por um homem dormindo no banco do fundo, a cabeça apoiada na janela. Clara sentou-se no primeiro assento, as mãos apertando a bolsa no colo. Não sabia para onde iria. Não importava. O trem partiu com um solavanco, e ela fechou os olhos. Pela primeira vez em anos, não havia vozes na sua cabeça, nem a da sogra, nem a do marido, nem a sua própria, repetindo que tudo poderia ser consertado. Só o ruído dos trilhos, o balançar do vagão, e a certeza de que onde quer que descesse, seria um lugar onde ninguém a conhecia, onde ninguém saberia que ela já tinha sido outra pessoa. Quando abriu os olhos de novo, o trem estava parando em uma estação desconhecida. As plataformas estavam desertas, exceto por um cartaz rasgado anunciando um filme antigo. Clara levantou-se, os joelhos levemente trêmulos, e desceu. O ar cheirava a mofo e eletricidade. Caminhou até a saída, subiu as escadas rolantes que rangiam como ossos cansados, e emergiu em uma praça iluminada por lâmpadas amareladas. Do outro lado, um hotel modesto exibia uma placa piscando, vagas. Ela atravessou a rua sem pressa, os pés agora firmes no chão. Na recepção, um homem de bigode grisalho levantou os olhos do jornal. Um quarto, por favor, disse Clara, a voz mais firme do que esperava. Só para esta noite. Ele anuiu, deslizou um formulário sobre o balcão. Ela preencheu com letras miúdas, assinando o nome como se fosse o de outra pessoa. Quando pegou a chave pesada e fria, soube que não haveria volta. Não porque não pudesse, mas porque, pela primeira vez, não queria. O quarto era pequeno, com papel de parede desbotado e uma cama estreita. Clara trancou a porta, tirou os sapatos e deitou-se por cima do cobertor, ainda vestida. A chuva batia suavemente na janela. Fechou os olhos e pela primeira vez em muito tempo não sonhou com nada. Só dormiu. Profundamente. Como se ao acordar tudo pudesse ser diferente. Ao amanhecer, a luz filtrou-se pelas cortinas surradas, desenhando listras pálidas no chão de madeira rangente. Clara acordou com o corpo pesado, como se tivesse dormido por anos, e não apenas algumas horas. Levou um instante para reconhecer o quarto, o cheiro de mofo e sabão barato, o tic-tac de um relógio invisível vindo do corredor. Sentou-se devagar, os dedos afundando no colchão afundado pelo tempo. Na bolsa, o celular continuava mudo. Não o ligou. Em vez disso, abriu a janela e deixou que o ar úmido da manhã entrasse, trazendo consigo o rumor distante da cidade, buzinas, passos apressados, o tilintar de um bonde. Respirou fundo. Não havia pressa. Pela primeira vez, não havia nada que a esperasse do outro lado de uma porta. Desceu as escadas com a chave na mão, o som dos próprios passos abafado pelo carpete gasto. O homem do bigode já não estava no balcão. Em seu lugar, uma mulher de cabelo preso em um coque desmanchado folheava um livro de registros. O café da manhã é até às 9, disse ela, sem levantar os olhos. Fica na sala ao fundo. Clara agradeceu com um gesto, mas não seguiu na direção indicada. Em vez disso, saiu para a rua, onde a luz da manhã era mais crua. Andou sem rumo, as mãos nos bolsos do casaco, observando as vitrines empoeiradas, os letreiros de neon apagados, os rostos que passavam por ela sem vê-la. Parou diante de uma livraria de esquina, onde os livros amarelados se amontoavam nas prateleiras como folhas secas. Entrou. Dentro, o cheiro de papel velho era denso, quase sólido. Um homem idoso, curvado sobre um balcão, ajustava os óculos com dedos nodosos. Procura algo em especial? Perguntou a voz rouca como folhas arrastadas pelo vento. Clara olhou em volta. Não sabia o que buscava. Talvez nada. Talvez tudo. Alguma coisa que não seja sobre despedidas, respondeu finalmente. O livreiro sorriu, ou talvez fosse apenas um tremor nos lábios. Então precisa de um começo, disse, e estendeu a mão para uma prateleira alta, de onde retirou um volume fino, com a capa desgastada. Este aqui é sobre chegadas. Ela pegou o livro. O título, escrito à mão em tinta desbotada, dizia, As cidades que nos encontram. Folheou as páginas, onde frases curtas se espalhavam como sinais em um mapa desconhecido. Há lugares que não estamos destinados a deixar. Há outros que nos escolhem antes que a gente os escolha. Quanto custa? Perguntou, já sabendo que o levaria. Para você nada, respondeu o homem, voltando a se curvar sobre o balcão. Mas me faça um favor. Quando terminar, deixe-o em algum lugar onde outra pessoa possa encontrá-lo. Clara guardou o livro na bolsa e saiu. A cidade, antes apenas um pano de fundo,
agora parecia respirar ao seu redor. Virou à esquerda, depois à direita, seguindo não um caminho, mas a sensação de que, a cada passo, algo se desatava dentro dela. Não era felicidade, ainda não. Era apenas o peso de uma decisão que não doía. No bolso, seus dedos roçaram a chave do quarto. Não a devolveria hoje. Talvez amanhã. Ou nunca. O importante era que, pela primeira vez, a escolha era só sua. E isso, por enquanto, bastava. O livro e as chaves que abrem portas. Clara caminhou sem pressa, como se o chão sob seus pés fosse feito de tempo e não de pedra. A cidade, antes um labirinto de obrigações e horários, agora se revelava em detalhes que ela nunca havia notado. O cheiro de café fresco escapando de uma padaria de canto, o riso de duas crianças brincando de pular poças, o som distorcido de um violino tocado por um músico de rua, cujas notas pareciam se enrolar no ar como fumaça. Ela parou por um instante, fechou os olhos e deixou que a melodia a atravessasse. Quando os abriu novamente, viu que estava diante de um pequeno parque, um daqueles espaços esquecidos entre prédios, onde os bancos de madeira carregavam as marcas de décadas de pessoas que ali haviam descansado, amado ou chorado. Sentou-se em um deles, o mais gasto, como se tivesse sido deixado especialmente para ela. Tirou o livro da bolsa e o segurou entre as mãos, observando a capa desgastada. Não havia título nem autor, apenas uma ilustração quase apagada, uma árvore cujos galhos se transformavam em chaves. Passou os dedos pela textura do papel, áspero como pele envelhecida pelo sol, e abriu-o ao acaso. A página exibia uma frase solitária, escrita à mão com tinta que em alguns trechos havia borrado como lágrimas. Há portas que só se abrem quando paramos de bater. Clara sorriu sem saber por quê. Guardou o livro de volta na bolsa e ficou ali, observando o movimento ao seu redor. Uma mulher idosa passava com um carrinho de supermercado, parando para ajustar o chale nos ombros despite o calor. Um homem de terno, claramente perdido em seus próprios pensamentos, esbarrou em um poste e nem sequer percebeu. Clara pensou em quantas vezes havia sido aquela mulher ou aquele homem, presente, mas ausente, viva, mas não vivendo. O celular vibrou em sua bolsa. Era uma mensagem de Márcio, seu noivo, ou ex-noivo, agora que ela havia decidido não devolver a chave do quarto do hotel onde ele a esperava para um jantar de reconciliação. Onde você está? Estou preocupado. Ela olhou para a tela por um longo momento, então digitou uma resposta que nunca enviaria. Estou exatamente onde preciso estar. Em seguida, apagou a mensagem e desligou o telefone. Quando se levantou, sentiu algo diferente no ar, como se o mundo tivesse inclinado levemente o eixo só para ela. Caminhou até uma banca de jornais, onde um velho de óculos emendados vendia revistas amareladas e pacotes de balas de hortelã. Sem pensar muito, comprou um maço de cartas de baralho usadas, daquelas com as bordas desgastadas pelo tempo. Essas são boas, disse o velho, empurrando-as para ela com um sorriso que faltava alguns dentes. Já resolveram mais brigas do que você imagina. Clara não perguntou o que ele queria dizer. Guardou as cartas no bolso e seguiu em frente. À noite, sentada à mesa de um bar minúsculo onde o cheiro de cerveja derramada se misturava ao de temperos antigos, ela abriu o livro novamente. Desta vez, a página mostrava um desenho, um labirinto com uma única saída, marcada por uma estrela. Mas ao observar melhor, percebeu que a estrela não estava no fim do caminho, estava bem no meio. Interessante, não? Disse uma voz ao seu lado. Era uma mulher de cabelos grisalhos presos em um coque desarrumado, vestindo um casaco longo apesar do calor. Seu rosto era marcado por rugas que pareciam mapas de lugares por onde havia passado. Desculpe. Clara fechou o livro, instintivamente. O labirinto, a mulher apontou para a mesa. A maioria das pessoas acha que a saída está no fim, mas às vezes a saída é parar de procurar. Clara não respondeu. A mulher sorriu, pediu um uísque puro ao balcão e se sentou ao seu lado como se fossem velhas conhecidas. Meu nome é Elvira. E você, pelo jeito, está no meio de uma daquelas histórias que a gente só entende quando olha para trás. Não estou em nenhuma história, Clara rebateu, mas sua voz soou menos convicta do que gostaria. Elvira riu, um som rouco e quente. Claro que está. Todo mundo está. A diferença é que você acabou de virar a página. Elvira contou, entre um gole e outro, que já havia sido muitas coisas. Professora, motorista de ônibus, donzela de companhia em um circo ambulante. Agora, dizia, era colecionadora de finais felizes alheios. Como assim? Clara perguntou, finalmente curiosa. Ajuda as pessoas a verem o que já têm, em vez do que falta. Elvira tirou um baralho do bolso e embaralhou as cartas com mãos ágeis. Por exemplo, você acha que está perdida, mas na verdade está exatamente onde deveria.
O problema é que você ainda está olhando para o mapa errado. Ela estendeu as cartas sobre a mesa. Pegue 3. Clara hesitou, então escolheu ao acaso. A primeira carta era a lua, invertida. A segunda, o julgamento. A terceira, o mundo. A Elvira sentiu. Isso faz sentido. O que faz sentido? Clara sentiu um nó no estômago. Você está saindo de um ciclo onde se sentia presa, a lua invertida. Está fazendo uma escolha que muda tudo, o julgamento. E Elvira sorriu, está prestes a entender que o fim de uma coisa é só o começo de outra, o mundo. Clara olhou para as cartas, depois para o livro em suas mãos. E se eu não estiver pronta? Ninguém nunca está. Elvira tomou o último gole de uísque. A vida não espera a gente ficar pronto. Ela só nos empurra para frente e torce para que a gente aprenda a voar no caminho. Clara voltou para o quarto do hotel só ao amanhecer. Não para devolver a chave, mas para pegar suas coisas. Márcio não estava lá. Talvez tivesse desistido, ou talvez estivesse procurando por ela em outro lugar. Não importava. Ela deixou a chave na recepção, junto com um bilhete. Obrigada pela hospitalidade. Não era para mim. Na rua, o sol nascente pintava os prédios de ouro. Clara respirou fundo, sentindo o peso do livro na bolsa, das cartas no bolso, das palavras de Elvira ecoando em sua mente. Não havia um plano. Não havia certezas. Mas pela primeira vez em muito tempo, havia espaço para errar, para mudar de ideia, para se perder e se encontrar novamente. Caminhou até um ponto de ônibus e subiu no primeiro que parou na sua frente. Não importava o destino. O que importava era que, pela primeira vez, ela estava a escolher ir. E isso, por enquanto, era mais do que suficiente.